Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Minha convidada de hoje é uma fotógrafa que faz toda a diferença com o seu trabalho. O acreditar que tudo é possível a fez conquistar um espaço na indústria competitiva da fotografia. Ela é premiada, reconhecida e hoje ela conta para brasileiros cidadãos do mundo a sua belíssima trajetória. É com muito prazer que hoje eu converso com Dione Lopes. George Robert Talks. Olá! E hoje eu estou de frente com uma mulher que é uma fonte de inspiração, uma fotógrafa fantástica. Ela é sucesso absoluto no trabalho que faz e ela veio para os Estados Unidos, acreditou no seu potencial, tem uma empresa que é reconhecida por todo esse trabalho. Por trás de uma pessoa bem-sucedida existe uma trajetória. E essa trajetória de hoje que a gente vai contar para vocês. Seja muito bem-vinda, minha querida Dione Lopes. Eu que agradeço muito, Robert, por essa oportunidade de estar aqui e poder, contar um pouquinho da minha história. É um prazer. E é isso que eu estava falando, né? Por trás de todo esse sucesso, tem uma trajetória belíssima. Então, Dione, eu te convido a fazer uma viagem ao passado comigo. Vamos lá, né? Vamos ao túnel do tempo. Voltar ao passado e começa contando pra gente como foi a infância da Dione. Olha, Robert, é até um pouco difícil para mim, compartilhar o meu passado, porque eu vim de uma família muito simples, muito humilde, muito batalhadora, né? Eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, e numa família de 2 irmãos. Vamos falar 2, não, vamos 3, porque eu tenho uma outra irmã também que é mais velha, só por parte de pai. E assim, igual eu falei, uma família muito simples, muito batalhadora. A gente nunca teve muitos recursos, não, sabe? Mas éramos uma família muito feliz com o que a gente tinha. Muito unidos, apesar de todas as dificuldades que a gente era muito feliz com o que a gente tinha. E assim, logo quando eu me casei e eu tive o meu primeiro filho, eu vi essa necessidade de eu ter um serviço que eu pudesse, assim, ajudar em casa. Além de ajudar em casa, ter condições de estar por perto, naquele momento, assim, né? Aquela criança pequena e tudo. Eu queria ser uma mãe presente. E eu sempre fui uma pessoa muito, muito criativa, desde pequena. Então, quando a gente nunca teve muito acesso a brinquedo, e o que eu fazia? Eu sou a mais velha, né? E quando tinha alguma condição, eu mesmo que criava os nossos brinquedos. Então, eu era muito criativa, sabe? Muito, muito. Então, um baralho. Eram umas coisas assim tão simples que a gente não tinha acesso, infelizmente. Então, eu criei um baralho, eu pegava as cartinhas ali, nós brincávamos. Então, eu era muito criativa. E eu não me recordo bem, mas eu acredito que quando eu tinha meus 9 anos, 10 anos de idade, meu pai me emprestou uma câmera fotográfica. Meu pai gostava muito de fotografar também. E eu com essa câmera, brincando, eu fiz uma foto que meu pai tem essa foto até hoje guardada dele, da minha mãe abraçados. Então, assim, naquela época a câmera era total, não era era a câmera mecânica, né? Não era uma câmera digital igual é hoje, que você podia ver a foto ali na hora e tal. Então, quando a gente imprimiu aquela foto, eu percebi que eu tinha talento para aquilo, sabe? Ficou uma foto muito bem enquadrada, muito bem batida ali. Então, a minha referência da fotografia vem de muito tempo. Que bom! Um pouquinho da minha história do passado é isso. Nascemos em berços assim, bem simples, bem humilde mesmo. Agora, como é que foi para você? Você conseguiu aproveitar uma infância e como é que era para você na escola? Conta para gente
pouco, né, do seu histórico escolar? Ó, devido a essa escassez, então a gente tinha que se desdobrar muito mais. A minha lembrança que eu tenho da minha infância na escola era assim: eu via o que as pessoas tinham e o que eu não tinha, mas nem por isso eu me preocupava, eu me abalava, eu continuava a minha rotina ali, né? No entanto, que quando teve várias situações, por eu não ter condições de comprar o livro que a escola, né, às vezes você tinha que comprar, eu fazia o meu para casa, né, o meu homework, levava um livro do meu colega emprestado, além de eu fazer o meu, ainda fazia o dele, para eu ter aquele material ali, porque eu realmente eu não tinha e nem tinha condições de ter. Então, a minha vida na escola era assim, mas eu sempre fui muito comunicativa, muito alegre. Eu nunca carreguei esse peso de não poder ter e me abalar, e me abater ou reclamar. Não, não. Isso, para mim, hoje faz muita diferença, porque é o que eu sou. Isso eleva o caráter da gente. Quando a gente nasce, né, num lugar simples e cresce, às vezes com aquela escassez ali, a gente é feliz. E hoje, quando a gente tem, a gente ainda é mais feliz, e o melhor ainda é que a gente pode contribuir com aqueles que não têm. Então, com relação à escola, sempre fui muito bem resolvida. Quando eu não tinha condições, era isso que eu fazia. Me submetia a fazer o meu e o do meu amigo para eu ter aquele material. E a gente seguia em frente. E era muito bom. Agora vamos falar da jovem, a Dione jovem, aquele momento que você teve que escolher realmente para a sua vida a que carreira escolher. Como foi para você esse momento? Robert, a mentalidade de uma pessoa que nasce assim, a nossa mentalidade, eu não sei você, mas a gente não tinha muita perspectiva, não. Inclusive, meu pai, na época dos estudos mesmo, ele nem tinha essa mente aberta para uma faculdade. Ele queria o quê? Qual que era a mentalidade dos nossos pais, principalmente dos meus? Era da gente conseguir um bom marido, fazer um bom casamento, ter um bom emprego, mas relacionado à escola, era concluiu ali o ensino médio e estava bom. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu concluí o ensino, né, o médio, e foi. E eu estava em busca de um emprego, realmente. Graças a Deus foram abertas algumas portas para mim. E o que aconteceu mesmo de eu ter me descoberto profissionalmente foi mais quando eu me tornei mãe. Que aí eu vi essa necessidade de estar perto do meu filho. Então, isso que me levou mesmo a pensar em uma carreira profissional, né, minha, que fosse assim, que fosse expandir, mas que eu estivesse ali tendo meu dinheiro, mas ali em casa cuidando da minha família. Foi realmente quando eu tive o meu filho. Algo importante que você trouxe, que chamou muita atenção. Bom, tudo que você falou até agora é muito importante, mas o que chamou muita atenção é a simplicidade que você e sua família vivia na época, e assim mesmo você se colocava no papel de fazer o trabalho do outro para que você também viesse a ter um benefício. Sim, sim. Outro ponto que me chamou muita atenção é a respeito do terminar, né, o ensino médio, aí, que é o segundo grau, e com isso, naquela época, os pais já tinham essa mentalidade do casar muito cedo, ter uma família, construir uma família, dar netos para o pai e para a mãe, né? Exatamente. Então, quando você fala sobre isso, passa um filme tanto na sua cabeça quanto na minha também. Porque acredite ou não, nós dois, né, quando a gente fala nós dois e também um grande público, nós viemos de uma época onde até a gente não tinha acesso a essa tecnologia. O Não. pouco da tecnologia que já existia na época, o acesso que a gente tinha era o acesso, de repente, da escola. Sim.
Era bem limitado. Era bem limitado, né? Para a gente fazer uma ligação, a gente andava da nossa casa até um orelhão. Exatamente. Quando lá no Brasil surgiu aquele pager, né, que passava a mensagem, você recebia a mensagem, mas tinha que procurar um orelhão para passar a mensagem de volta. Sim. Então, a essa realidade, mesmo. Bom, eu vindo do Rio de Janeiro, você vindo de Minas Gerais, Belo Horizonte, a gente vê que essa simplicidade que hoje não existe mais. Quando eu falo não existe mais, a simplicidade em termos de internet, uso de celulares, que hoje todo mundo tem celular. Todo mundo tem acesso hoje. Todo mundo tem acesso. Antigamente, o primeiro celular que saiu foi um tijolão. Meu pai teve um desse. Então, meu pai teve um Um tijolão. Motorola gigante. E aquilo, né? Aquilo para a gente, assim, nossa, era tudo muito novo. O computador, não, a gente não tinha um computador wireless naquela época. Era cabo mesmo, colocava, né, o cabo da internet para ter internet, porque se desconectar o cabo não tinha mais. A gente veio de uma era que a gente lembra muito do mimeógrafo na escola. Sim, o cheiro daquele álcool. O álcool do álcool, as provas eram rodadas no mimeógrafo, né? Quando a gente também, representantes de turma, ia lá para ajudar o professor, a professora a rodar aquelas provas de exercícios de sala de aula. Então, hoje, quando a gente traz isso para a internet, para o nosso público que é muito jovem, eles não conseguem entender o nosso processo de aprendizado no passado. A gente tinha assim, que ir a uma biblioteca para pegar um livro emprestado para ler aquele livro. Hoje está todo mundo de frente para o computador, com o iPad na mão, e lendo um livro, vendo notícias, né? Então, assim, a gente vem, sim, de uma era que lá atrás nossos recursos eram completamente escassos. Se a gente for comparar, se for fazer uma analogia entre 1900, anos 80 para hoje. Para hoje. Né? Então. Sim, Robert, por ter vivido isso, é muito bom, né? A gente ter vivido essa experiência, eu acho incrível. É muito gostoso a gente ficar na espera. Olha, hoje, você como profissional da fotografia, tudo no digital, a gente viajava, fotografava naquelas câmeras da Kodak. E aqueles rolos de filme que a gente tinha que comprar e depois tinha que ir num lugar especializado para revelar aquelas fotos. A gente não tinha nem como escolher. Não. A melhor foto. Saiu. Né? É uma sensação, né? É uma sensação, assim, era algo que eu acho que é difícil da gente. Eu acho que são poucos momentos que a gente tem hoje que a gente tem essa sensação gostosa de estar em expectativa de como que vai ser, como que vai acontecer aquilo. O filme era de 30 e... Tinha filme de 12 poses, de 24 poses e de 36. E tinha umas câmeras, Robert, que elas ainda davam mais umas 2 ou 3 fotos a mais. Nossa, mas eu ficava numa expectativa, na hora que dava 38 fotos, eu pensava assim, meu Deus, deu mais 2 fotos, que maravilha! Então, assim, era uma sensação da gente levar para fazer aquela impressão ali e de aguardar aquele processo, era muito gostoso. Muito gostoso. E o mais próximo do digital na época que a gente tinha, que veio aí depois dos... No meado dos anos 90, foram lançadas, né, as Polaroids, que fotografavam e na hora saía aquela foto. Era o mais próximo que a gente chegava a ter
uma fotografia mais rápida, Sim, sim. não é? Então, quando você fala sobre isso, olha que gostoso é relembrar, né? É relembrar esse passado que, apesar de toda dificuldade, a gente conseguia ser muito feliz. Sim. Hoje a gente vê tanta gente com tanta coisa, passando por depressão, na infelicidade, reclamando da vida. E naquela época, sabe como é que a gente reclamava da vida, gente? Estudando. Sim, sim. A gente reclamava com o nosso irmão dentro de casa, né? E brincando e reclamando, imaginando como é que seria 10 anos à frente daquele nosso tempo. Sim. A gente usava muito a imaginação mesmo, né? A mente, a gente trabalhava a mente, a gente pensava mais, exercia mais essa. A gente sabia o que a gente queria e a gente corria atrás com os meios que a gente podia ali, entende? E hoje, com essa facilidade que tem, com tudo que tem aí à mão, as pessoas têm preguiça de pensar. Então, eu acho que é triste, né? Não é? Ao Mas mesmo tempo, tem um lado bom. ao mesmo tempo, é isso, tem o lado bom também. Tem. Né? Por exemplo, essa tecnologia de hoje faz com que um programa de TV pode ser gravado à distância e, com isso, eu, como apresentador de um deles, eu tenho o prazer de contar histórias de pessoas que são fonte de inspiração como você. Então, né, a tecnologia usada de forma inteligente Sim, faz-se valer a pena o presente que a gente vive hoje. claro, com Né? certeza. Eu falo de maneira inteligente porque nos dias de hoje a gente ainda vê que tem muitos pais que, para que o filho ou a filha não venha perturbar muito, já dá na mão um telefone celular e um iPad, e ali naquela rede de informações, a criança passa a ter acesso a coisas que a gente nem sabe o que estão vendo. Verdade. E na nossa época, a gente via o que o pai e a mãe da gente oferecia, né? Bom, e com isso a gente teve acesso, sim, a uma boa educação, a gente teve aquele se sociabilizar com colegas de escola. Sim, Nossos colegas lá naquela época, Johnny, a gente não tinha nem computador e nem iPad para estar segurando a mão. A gente brincava na escola, né? A gente parece discutia, que a amizade era até mais sólida, né? era Naquela, uma mais sólida. eu acho que por causa desse contato que a gente tinha, a comunicação mesmo, de estar ali presente, né? Né? Com isso, Johnny, o que aconteceu com você? Você casou, Casei. construiu uma família, e com isso, como foi para você essa vinda para os Estados Unidos? O porquê América na sua vida? Ó, assim, Robert, foi uma brincadeira, tá? Começou com uma brincadeira. A minha família sempre foi muito unida. E numa dessas reuniões em família que estávamos ali, brincando, meu irmão falou assim: que tal a gente ir para os Estados Unidos? Aí estava todo mundo reunido, todo mundo começou a rir. Porque, assim, é o que eu te falei, a mentalidade nossa por ter vivido uma época muito simples. A gente nunca teve a mentalidade muito aberta. A gente nasceu numa bolha e aquela bolha era só aquilo ali. Era Belo Horizonte, Minas, não tinha como sair ou deslocar para outro lugar, porque a gente não tinha. Na cabeça da gente, a gente não podia, a gente não tinha Aham. condições, né? Então, quando meu irmão tocou nesse assunto, eu achei meio louco da parte dele. Todo mundo que estava ali naquele momento riu mesmo. Achou muito engraçado. Só que o meu irmão levou muito a sério aquilo, sabe? Então, ele que abriu as portas para a gente aqui. Ele foi o primeiro a vir.
E ele começou a desenvolver ali o processo, tirou o passaporte, e nós só assistindo de longe e achando assim, insano, isso não vai dar em nada, isso não vai dar em nada. A gente, assim, incrédulo mesmo. Até que o dia que ele chegou do Rio de Janeiro e falou que tinha tirado o visto. E aquilo para mim era. Eu pensei assim, visto. Eu não sei nem para que ele estava tirando visto, assim, qual o sentido que era. Aham. Aí ele simplesmente falou que já estava com a viagem marcada, que ele ia vir primeiro, ia deixar a família e ia vir fazer uma experiência. E foi o que aconteceu. Quando esse menino mandou o vídeo pra gente, que ele estava em Nova York, eu não acreditei, eu surtei. Foi aí que a ficha caiu. Falei, meu Deus, o meu irmão está lá, não acredito, ele conseguiu, oh meu Deus. Aí a gente ficou meio doida, assim, aquele momento assim, eufórico. É possível. Meu Deus, isso é possível. Então, assim, meu irmão abriu as portas. Quando ele pisou aqui, a gente viu que era possível, porque a gente não acreditava. A gente não acreditava por causa das limitações mesmo, das crenças, né? A gente achava que não era possível. Então, ele abriu as portas. Ele veio, ficou aqui um período de tempo, depois veio a família e ficou, né, motivando a gente. Aí a gente rapidinho também começou a dar continuidade ali ao processo também para tirar o visto e deu tudo certo. Primeiro, meu marido que veio também. E com toda sinceridade, eu achava que também era assim algo que não ia prevalecer. Eu achava que era uma ideia louca, porque meu marido também muito simples e tudo. Eu pensei assim, meu marido não vai. Como que meu marido vai entrar no avião? A gente nunca tinha entrado no avião. Meu marido nunca falou inglês, não falou nada na vida. Era um senhor que veio da roça, do interior mesmo. Falei assim, na hora que chegar no avião, esse homem vai dar para trás e vai voltar. Então, assim, a gente muito incrédulo mesmo. Mesmo sabendo que o meu irmão estava aqui, eu estava muito incrédula que meu marido ia realmente entrar dentro de um avião e vir para cá. Mas o homem veio. O homem veio e aqui estamos todos nós, já faz 8 anos, né? E, assim, foi uma experiência incrível, Robert, incrível, que eu jamais imaginei experimentar na minha vida. Sério mesmo, jamais imaginei experimentar. E, assim, é um presente, sabe? O que eu vivo aqui na América é um presente. Um presente que Deus me deu a oportunidade de viver. Vamos falar sobre algo que é muito curioso: o choque cultural ao chegar aqui e se deparar com algo que é completamente diferente, geograficamente, idiomaticamente, tudo, culturalmente, leis, tudo complicado. Como foi para você esse momento, esse choque cultural aqui, na sua chegada? O marido já estava, chegar aqui com filho, como foi isso? Para mim, não foi muito difícil, não, porque como meu irmão já veio meio que preparar o caminho para gente, depois logo em seguida veio o meu marido, para mim foi assim, como eu disse, foi uma experiência incrível, porque eu não sofri muito. Primeiro, nós estamos num país de primeiro mundo, né? Eu saí do Brasil, eu já trabalho com fotografia há 18 anos, né? Foi desde o nascimento do meu filho que eu comecei mesmo. Então, lá no Brasil, eu não estava passando por uma situação financeira muito, muito boa com relação a trabalho. Eu não tinha muito trabalho, não era reconhecida na fotografia. E por essa razão, a gente tentou, né, vir para a América para a gente conseguir algo, se estabilizar financeiramente e tudo. Eu acho que esse é o plano de todo mundo quando vem para cá, né? Então, assim, eu sempre fui muito batalhadora, eu sempre fui uma pessoa muito trabalhadora. Eu nunca medi esforços para nada, Robert, nada. Tudo que você me pedir para fazer, eu vou me dedicar, mesmo que eu não saiba fazer, eu vou tentar fazer. Então, como a gente veio de uma família muito simples, a gente sempre correu muito atrás das coisas. Então, chegar aqui não foi nada assim muito. Assim, eu fiquei deslumbrada, né? Fiquei deslumbrada. O deslumbre, claro que vem, né?
Porque é lindo e nostálgico, né? Você se vê dentro de um filme. Isso é muito bom. Mas sofrer com o idioma ou com o clima, não. Isso, graças a Deus, foi muito fácil para mim, sabe? Inclusive, quando eu cheguei, eu trabalhei na faxina, né? Trabalhei na faxina durante os meus 3 primeiros anos. Eu trabalhei na faxina, fazia faxina e trabalhava com fotografia, fazia umas fotos aqui. De certa forma, eu queria mostrar o meu trabalho artístico também, que era o da fotografia, mas não senti nada assim que pudesse me desanimar com relação a estar aqui, sabe? A faxina, eu limpava a casa, eu era muito boa no que eu fazia, inclusive todas as pessoas que eu trabalhei sentiram muito quando eu precisei sair. Uhum. Graças a Deus, com relação a isso, eu não tive nenhum problema. E o filho? O marido já estava. E o filho? Como é que foi a adaptação para o filho? Em termos de escola, como foi essa adaptação para ele? Por que eu estou perguntando sobre isso? Imagina, tem muita gente que está no Brasil e vê a nossa vida, a gente trabalhando com telecomunicação, você trabalhando na fotografia, as pessoas não têm ideia do que a gente passa ao chegar em um país que é completamente diferente do nosso. O que os Estados Unidos acaba alimentando na cabeça de muita gente que está no Brasil é uma ilusão em relação a esse sonho americano. Que a gente sabe que esse sonho americano, essa ilusão que é colocada na cabeça das pessoas, tem tudo muito fácil e a gente sabe que não é assim. Não é fácil, não. Eu cheguei aqui com 2 crianças, né? Eu tenho o Gustavo, de 18 hoje, e a Alice, de 10 anos. A Alice chegou aqui com 2 anos. E, para mim, eu acho que essa foi uma das dificuldades com relação à escola mesmo, né? E para o Gustavo, com 10 anos, foi bem desafiador para ele, né? Porque 10 anos só falava português, já chegou, é completamente diferente aquele mundinho ali. Então, foi bem desafiador, a gente teve que, né, acompanhar ele bem, sabe? Para funcionar, né? E a Alice não, a Alice já estava com seus 2 aninhos, então a Alice meio que foi alfabetizada aqui, né? Então ela já, ela acho que foi no 3º ano dela, com 3 anos, que ela já foi para a escola. Então ela já foi alfabetizada, para ela já foi mais fácil do que para o Gustavo. Mas graças a Deus, assim, eu acho que o Gustavo, ele se sentiu um pouco afligido, porque eu lembro que ele foi um dos meninos mais destacados na escola no período que ele chegou, porque na cabeça dele ele tinha que se dedicar mais, sabe? E às vezes eu até cobro dele isso hoje. Eu falo assim, engraçado, né, Gustavo? Você teve destaque, né, na escola quando você chegou aqui e tudo, e hoje você já não tem tanto destaque assim. Aí ele comenta, sabe, que realmente é porque ele teve que se esforçar mais, ele teve que se dedicar mais para ele entrar, se adaptar mesmo naquele meio ali. Foi bem difícil para ele. E também tem outro detalhe muito importante, Robert, é a questão da saúde, né? Isso também me chocou um pouco, porque a Alice, assim que ela chegou aqui, ela teve uma alergia. Eu não sei se... Não era o pólen ainda, não. Não sei se foi da grama, alguma coisa assim, mas ela empolou tanto. E eu fiquei com aquele medo, meu Deus, como que eu vou fazer? Levo ou não levo? Levo ou não levo ela para o médico e tudo? E teve muitas pessoas que me amedrontaram mesmo, colocaram muito medo em mim, falaram, não vai, porque vai ser perigoso. Mas segui em frente, levei e graças a Deus deu tudo certo. A conta vem, né? A conta vem, sempre vem, mas deu certo, graças a Deus. É verdade, é verdade. É isso, gente. Olha, hoje eu estou de frente com essa fotógrafa que é sucesso absoluto nos Estados Unidos. É isso mesmo. Ela faz toda a diferença com o seu trabalho. Muito dedicada na área de newborn, a fotografia para recém-nascidos e suas famílias. E hoje também não para por aí. Já vem fotografando
eventos de moda e outros eventos também. Quando a gente se depara, está Dione Lopes ali chamando atenção com a sua presença e também mostrando a que veio nos Estados Unidos. Para você que quer acompanhá-la diariamente, fica aí na tela o Instagram, essa agenda eletrônica que para todos, para que todos possam saber mais sobre o que ela vem desenvolvendo diariamente aqui nos Estados Unidos. A gente vai para um rápido comercial, mas a gente volta já já. Não sai daí. George Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. George Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais e hoje quem vem contar para a gente, brasileiros cidadãos do mundo, um pouco da sua história, é essa fotógrafa fantástica, Dione Lopes. Dione, vamos lá, falamos de tanta coisa do passado, a chegada aqui nos Estados Unidos, né? A dificuldade também no mercado de trabalho, faxina. Qual foi o momento em que você começou a fazer o projeto em se dedicar somente para Dione Lopes Fotografia? Robert, quando eu cheguei aqui, eu tinha certeza de que eu ia atuar mesmo era na fotografia. Né? Então, é claro que a limpeza veio porque era uma necessidade maior, né, que a gente tinha que pagar as contas, então essa parte a gente tinha que cumprir mesmo, a gente tinha que trabalhar, porque as contas iam vir e é um dinheiro certo, né? Você faz ali seu trabalho, você recebe. Mas eu tinha certeza e convicção que a fotografia que ia ser o meu business mesmo, o meu plano A. Mas eu não tinha tanta convicção assim não, tá? Essa Dione que você vê hoje é uma Dione totalmente evoluída, porque... Repaginada. Hã? Repaginada, Isso, né? Exatamente. Então, assim, quando eu saí do Brasil um pouco retraída, com medo, né, com muitas incertezas, e chegando aqui eu tive a oportunidade de participar de uma mentoria com a Cíntia, que abriu as portas para mim e para mais umas 5 pessoas, sabe? E eu tinha uma mentalidade muito fechada mesmo, muito fechada, muito incrédula das coisas. Eu era muito determinada, mas eu não acreditava muito que eu poderia ser algo além. E essa mentoria que eu tive com a Cíntia me abriu a mente, sabe? Foi um divisor de águas da minha vida. Então, ela me preparou para eu começar a crescer. Então, a partir daquela mentoria ali, daqueles ensinamentos que ela foi trazendo para nós,
eu fui vendo que eu poderia ser e que eu poderia alcançar. No entanto, eu lembro bem que ela pediu para a gente fazer um mural dos sonhos, né? E nesse mural dos sonhos, ela falou assim, Johnny, você tem que colocar o que você quer. E tudo que ela falava para mim, Robert, que eu ria muito, eu achava muito engraçado, porque eu pensava assim, meu Deus, eu não falava em voz alta não, tá? Eu só pensava assim, meu Deus, como que o mural vai mudar minha vida? Como que eu escrever o que eu quero, o que eu desejo para mim vai mudar alguma coisa? E aquilo fez muito sentido para mim. Muita coisa que eu consegui, que eu tenho hoje, foi porque eu escrevi naquele mural dos sonhos. Então, foi muito válido esse início, essa trajetória ali, com o apoio de pessoas que entraram na minha vida e fizeram muita diferença, sabe? Mas é isso, esse primeiro passo aí para eu alcançar esse propósito aí na fotografia mesmo, partiu dessa mentoria que eu tive com a Cíntia. E o abrir a empresa, como é que foi para você? Porque hoje você já é uma fotógrafa conhecida no mercado, você é uma fotógrafa premiada, sua empresa é reconhecida, né? É uma empresa tão importante hoje no mercado da fotografia que é reconhecida pela Professional Photographers of America e também no ano de 2023 você também foi para poder receber a sua premiação no America Stars Awards, né? Que aquilo ali também já mostrou para você que seu trabalho já estava fazendo a diferença na vida de muita gente, na vida de muitas famílias. Então, assim, o abrir a empresa, o se dedicar, se profissionalizar mais na área da fotografia, como foi esse início em ver a Dione como um produto no mercado? Quando eu cheguei, eu dediquei muito, né, à faxina. Eu fazia o trabalho da faxina e fazia também a fotografia. No passado, no decorrer do tempo, eu estava tendo muita demanda, né, de fotografia, então eu tive que escolher. Foi até nesse período que eu estava fazendo a mentoria, né? E me abriu o entendimento. E a Cíntia, ela chegou um momento na minha vida e ela falou: você precisa tomar uma decisão. Você precisa escolher um nicho. Você precisa acreditar. E aquelas palavras dela entraram muito bem, né, no meu subconsciente, e eu comecei a trabalhar aquilo. E ela falava, tinha exercício, fala em voz alta, você vai conseguir. E acredite, foram aparecendo tantos clientes que eu pensei assim, agora não vai dar. Agora eu vou ter que realmente abandonar, escolher. Agora eu vou ter que escolher entre a faxina mesmo e a fotografia, porque os dois juntos já não dava mais. E eu decidi largar mesmo, definitivamente. Foi bem na época do Covid. Foi bem desafiador, porque foi bem na época do Covid. Eu lembro que no dia que eu falei para a menina que eu trabalhava com ela, eu falei assim, olha, eu não vou poder vir mais e tudo. Ela falou, mas como é que vai ser? Agora tentando Covid, tá tendo todo mundo fechando aí e tal. Não vai ter ninguém para fazer foto. Deu aquele medinho, sabe, Robert? Deu aquele medinho. Mas eu pensei sim, mas eu tenho que encarar isso, eu tenho que encarar. E graças a Deus não me faltou trabalho, porque assim, a gente tem que fazer com excelência, né? O trabalho da gente, Robert, não baseia só o meu trabalho não baseia só na fotografia, tirar boas fotos, porque tirar boas fotos tem vários fotógrafos que tiram boas fotos, até melhor do que eu. Mas tudo um pacote, né? É tudo. É um bom atendimento, é um bom trabalho, é uma boa entrega, é uma boa finalização, é um pós-venda, é tudo. É um conjunto. Então, a gente não tem que ser só na fotografia. Você tem que ser um todo ali, porque quando você faz aquele primeiro contato com a pessoa já vai ver em você se você serve ou não para atender ela e a família dela. Não é só porque ela viu no seu Instagram fotos lindas e maravilhosas, né? Mas esse contato, né? Igual eu tô aqui conversando com você, sei o tanto que você é uma pessoa, nós já nos conhecemos pessoalmente, sabemos o tanto que você é dedicado. É isso. Não é simplesmente uma foto sua ali, bonitinha, falando o que você é, não. Você realmente tem que ser. Então, assim, eu acho que isso tudo
sabe? Levou que eu pudesse realmente oficializar mesmo e abrir a minha empresa. E eu sabia que fazendo isso ia abrir outras portas, né? Que foi o que aconteceu hoje. Hoje eu atendo eu atendo até o Red Rock Café, eu sou afiliada deles lá e eu faço muitos trabalhos para eles. Então, assim, mas eu tenho que ter uma empresa. As pessoas têm que ver que eu sou uma pessoa séria, uma empresa séria, né? E é isso. Aí essas premiações aí estão vindo, graças a Deus, o trabalho está sendo mostrado e está sendo valorizado, né? Que é o mais importante. Verdade. Bom, na verdade, a fotografia é o único mecanismo que, através de uma pequena máquina fotográfica, né, grava, faz aquele flash daquele momento que nunca mais volta, né? São momentos que não voltam mais e é importante para o fotógrafo compreender a linguagem que o cliente quer, compreender o que o cliente necessita. E é aí que está o sucesso da sua empresa, porque você sabe compreender o que o seu cliente precisa, você entrega um material excelente e você também, né, deixa muito claro a questão desse customer service, né, que quão importante é você se preocupar com a pessoa que você atende, Uhum. né? Isso é muito bom. Com isso, você começou a ficar muito especializada, né, na fotografia de recém-nascidos, daqui a pouco, não só para recém-nascidos, também para famílias no geral. E o mercado começou a crescer para você numa proporção que os eventos começaram a te chamar também, eventos de moda, premiações, e aí agora a Dione Lopes Fotografias já começa a atender um mercado mais amplo nessa indústria tão competitiva. Olha só que coisa boa. Quando a gente começou essa entrevista, a gente começou lá atrás, falando de algo do passado que para você era muito distante. E esse concretizar, Johnny, vem no acreditar que é possível chegar a algum lugar e fazer a diferença, sim, como brasileira aqui nos Estados Unidos, um país que nos dá a oportunidade em fazer a diferença e com isso a gente conquista o nosso espaço. E foi como aconteceu com você. Parabéns. A gente vai para uma parte do nosso programa agora, gente, que é um bate-bola com a Dione. Vamos ver então. É isso aí, bate-bola com o Dione Lopes. Dione, um sonho. O meu sonho. Ai, meu Deus, tenho tantos sonhos ainda. Oh, meu pai, você me pegou de jeito. Fala um para concretizar também, que tudo se concretiza. Tá, então vamos lá. Um sonho. Agora, de ter minha casa própria aqui nos Estados Unidos. Uma vontade. Vontade? Ai, nesse momento eu tô com vontade imensa de ver minha família no Brasil, de poder abraçar minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha sobrinha Catarina. Um lugar. Ai, por mais que a gente esteja aqui, a gente vive bem, gosta, ama, mas o Brasil é o meu lugar. Uma profissão. Sempre a fotografia, registrar momentos, registrar crianças, sorrisos, é muito bom. Educação. Educação, eu acho que o respeito mútuo, Robert. É isso. É educação, respeito mútuo. Tá bom. Um livro. Se você pudesse indicar um livro, qual seria? A Bíblia, com certeza. Se você pudesse mudar algo no mundo, seria A pobreza. eu amo, A minha família. uma cor, Azul.
Montanha, praia ou cidade? Como? Não entendi. Montanha, praia ou cidade? Oh, nossa, com certeza montanha. Um estilo musical. Eu amo os louvores. Louvores, louvores, que louvam a Deus. Teatro, TV ou cinema? Ah, com certeza o teatro. Ah, Tem tudo a ver com a arte, né, Robert? não é? Tem tudo a ver. Para mim, ser uma fotógrafa é Ser uma eternizadora de sonhos, eternizar a vida. É isso. eu me defino uma mulher. Forte, corajosa, determinada. Família para mim é Ai, é meu porto seguro. Deus em minha vida é. Tudo, tudo. Dione, começamos a nossa entrevista falando da infância. Depois da infância veio aquela juventude gostosa, o descobrir-se em uma nova família, o construir uma família, a fotografia, a necessidade da fotografia, com ali o nascer do pequeno, do seu primeiro filho. Com isso, né, num futuro muito distante, na loucura do seu irmão, veio para os Estados Unidos, seu marido veio também, e dali você vem com 2 crianças. Nesse momento de imigrar, nesse momento de estar aqui, você ficou completamente apaixonada por este lugar, vendo o leque de oportunidades que a América te oferecia, e com isso você foi trabalhar como muitas das mulheres acabam trabalhando, né, na faxina, na limpeza. Mesmo assim, você não deixou algo de lado. A fotografia, se preocupar com a importância daquilo que você tanto amava. E com isso, você abriu a Dione Lopes Fotografias, que hoje é uma empresa reconhecida no mercado, você tem o respeito você é respeitada por muita gente e tem a admiração também de vários colegas de trabalho e clientes. E com isso, você se depara, né, em uma entrevista com essa pessoa que vos fala, e num bate-bola, eu te, eu te dou uma palavra final, que é Deus, e você fala, é tudo. E que esse tudo na sua vida venha conspirar para que você possa realizar mais, se sentir mais realizada, possa conspirar a seu favor sempre. Sim. Sem dúvida nenhuma, você é sucesso no que faz, porque você ama o que você faz. Você realiza isso com tudo, com amor. E quando você entrega para o seu cliente, você consegue, além disso tudo, você consegue compreender a linguagem, o que o seu cliente precisa como satisfação. E com isso você entrega um trabalho com muita maestria. Em nome da minha equipe, eu quero te agradecer por essa oportunidade em estar com você, em contar para brasileiros cidadãos do mundo o sucesso que você é. Contar para brasileiros que moram em vários lugares a sua trajetória. É uma trajetória baseada no que é acreditar. Uhum. Mesmo com toda dificuldade, em nenhum momento você se revoltou. Com isso, você trouxe a realização daquela chavezinha. É só colocar a chave e girar. Acreditar que ali na frente existe um futuro melhor. Parabéns e mais sucesso. Muito obrigado pela oportunidade.
Foi muito bom estar aqui, contar um pouco dessa experiência, mostrar quem realmente é a Dione Lopes. É isso, gente. É com muito prazer que toda semana eu conto histórias de pessoas que são fonte de inspiração. Para você que está nos assistindo, quer conferir mais sobre o trabalho da Dione, fica na tela a rede social dela. Vá, visita, acompanha. E é isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Talks. Robert Talks.